Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de fevereiro. Um mês após ataques às sedes dos poderes da República, a presidente do Supremo reforça a defesa intransigente da Constituição. A ministra Rosa Weber disse que a data deve ser sempre lembrada para que não se repita. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. Por maioria, plenário do Supremo decide que sentenças definitivas em matéria tributária perdem eficácia com decisão contrária da Corte. Ministro Ricardo Lewandowski presta solidariedade à população atingida pelo terremoto na Turquia e na Síria. E ainda, Tribunal de Justiça e Polícia Civil de Alagoas definem medidas para enfrentar casos de violência contra a mulher. Na abertura dessa sessão plenária desta quarta-feira, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, lembrou os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Segundo a ministra, o episódio, que completa um mês hoje, fortaleceu a democracia e intensificou o convívio harmonioso entre os poderes da República. Confira na reportagem de Renato Rosa. A destruição não faz mais parte deste cenário. E para chegar até aqui, a reconstrução foi rápida. Só assim, o Supremo retomou os julgamentos do plenário, como sempre fez. Uma vitória da justiça e da democracia. Hoje completa um mês dos ataques. Nesta quarta-feira, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, na abertura da sessão plenária, destacou que o 8 de janeiro de 2023 sempre será lembrado, para que não mais se repita e que as instituições saíram mais fortalecidas. É preciso repisar que o vilipêndio às instalações dos 3 pilares da democracia, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e essa Suprema Corte, longe de enfraquecer a nossa democracia constitucional, veio a conferir, mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro. Ressaltou que a Corte segue firme como guardiã da Constituição. Paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. Senhores ministros, em 2023, o Supremo Tribunal Federal, sempre com respeito à harmonia e à independência dos demais poderes da República, continuará vigilante, não me canso de repisar, na incondicional defesa da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática. A maioria do STF entende que sentenças definitivas em matéria tributária perdem eficácia quando houver decisão contrária da Corte. A matéria é discutida em 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Em ambos os casos, a União recorre de decisões que, na década de 1990, consideraram inconstitucional a lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido e deram a 2 empresas o direito de não recolher o tributo. O argumento da União é que desde 2007, com o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que o STF declarou a constitucionalidade da lei que instituiu a contribuição, a cobrança poderia ser retomada. Os relatores dos 2 casos, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Edson Fachin, concordaram que a eficácia da sentença definitiva cessa quando o STF julga a matéria tributária em sentido contrário e foram seguidos pelo restante dos ministros. A discussão ficou apenas quanto ao momento do recolhimento do tributo. Para Barroso, o recolhimento deve ser efetuado desde 2007, quando o STF entendeu ser válida a contribuição em questão. Já o ministro Edson Fachin considerou que a eficácia das decisões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade ou em recursos
com repercussão geral não retroagem automaticamente. Na retomada do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski votou acompanhando o ministro Edson Fachin. O não recolhimento dos tributos por parte dos contribuintes tinha fundamento constitucional. Baseava-se no controle difuso, na coisa julgada e no entendimento pacífico de que a res judicata era soberana e imutável. Não é possível, penso eu agora, senhor presidente, exigir-se que o contribuinte proceda a recolhimentos retroativos, sob pena, a meu juízo, de clara ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da legítima confiança. O ministro Dias Toffoli, que já havia votado na sessão anterior, mudou o voto, acompanhando agora o entendimento do ministro Edson Fachin. A presidente ministra Rosa Weber acompanhou o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. A modulação de efeitos proposta traria, a meu sentir, uma maior insegurança jurídica, especialmente aqueles envolvidos que, após a decisão desse Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à coisa julgada que lhes houvera sido favorável, recolheram devidamente o tributo em manifesta violação, no entendimento contrário, do princípio da isonomia. Em conclusão, senhores ministros, eu dou provimento ao recurso extraordinário, no recurso extraordinário 949.297, acompanhando o ministro Fachin, nego provimento ao recurso extraordinário manejado no recurso extraordinário 955.227, acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso. Assim, o plenário, por maioria, entendeu que os contribuintes que deixaram de pagar o tributo por força de uma sentença definitiva devem recolher o tributo quando o STF decidir de forma contrária. A tese aprovada foi a seguinte: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Tese 1. Tese 2, ou proposição 2, já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Essa sessão plenária do STF acabou há pouco. Nós vamos conversar com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou e tem outras informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário começou a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, questionando artigo do Código de Processo Civil. O plenário vai decidir se são constitucionais medidas como, por exemplo, a apreensão de passaporte e também da CNH para garantir o pagamento de dívidas. O plenário também vai decidir se outras medidas, como, por exemplo, a proibição da participação em concurso público ou em licitações, são válidas nesses casos. Hoje, o julgamento começou com a leitura do relatório pelo relator ministro Luiz Fux, depois houve as sustentações orais, depois o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com o voto do relator e dos demais ministros. William. Obrigado pelas informações, Marta. Ainda durante a sessão plenária de hoje do STF, o ministro Ricardo Lewandowski prestou solidariedade à população atingida pelo terremoto na Turquia e na Síria, que deixou mais de 11 mil mortos. E eu venho aqui, senhora presidente, impactado pelas cenas que vi agora na televisão, de uma criança recém-nascida sendo tirada dos escombros, ainda com cordão umbilical, tendo perdido seus pais. Uma cena extremamente comovente de uma menina protegendo um irmãozinho com seus braços, depois de ficar soterrada 17 horas sob os escombros.
um pai segurando a mãozinha da filha morta, aguardando socorros. Foram cenas comoventes, impactantes, e eu não poderia ficar silente. Gostaria de manifestar minha comovida solidariedade a estes povos tão antigos e tão atingidos pelas mais distintas e diversas calamidades, inclusive guerras regionais. E a seguir, Tribunal de Justiça e Polícia Civil de Alagoas definem medidas para enfrentar casos de violência contra a mulher. Voltamos já. Em Alagoas, o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil definem medidas para enfrentar casos de violência contra a mulher. A repórter Lídia Lemos tem as informações. Representantes da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça e da Polícia Civil discutiram medidas para o aperfeiçoamento dos procedimentos na tramitação dos autos de prisão em flagrante delito e das medidas protetivas de urgência nos casos de violência contra as mulheres. Evitar que as medidas protetivas que são protetivas porque, sobretudo, são urgentes, elas não percam esse caráter de urgência, não é? E para evitar que haja essa perda, não é? Nós ajustamos a questão de fluxos. Para que a polícia, por exemplo, não requeira uma medida protetiva a um juiz que não é o juiz temporariamente competente para isso, não é? Tutimé Zairan explica ainda como será feito esse fluxo para o direcionamento dos casos. Nós vamos elaborar uma tabela bem didática, não é? E essa tabela vai ser distribuída por todas as delegacias de polícia, por todos os policiais e todos os delegados, né? De modo que eles vão saber exatamente a quem acionar. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Eduardo Mero, explica de que maneira essa mudança irá contribuir para a efetividade do trabalho da polícia e a proteção da vítima. A Casa da Mulher, ela promove um atendimento multidisciplinar, abrigo à mulher vítima, e tudo isso vai começar a ser ofertado de maneira mais adequada agora, por meio da Polícia Civil, até direcionando essa mulher para receber esse atendimento. Então a gente acredita que a melhoria desse fluxo de informação e de expediente entre as unidades, polícia, judiciário, vai ser melhor também para a mulher vítima de violência. Ela vai se sentir mais protegida, acolhida e, consequentemente, a gente vai punir de uma maneira mais adequada esses agressores. A Justiça Federal em Rondônia vai destinar quase R$700 mil para financiar projetos sociais nas áreas de segurança pública, educação, saúde, meio ambiente e assistência social. Madeleine Machado. O edital de financiamento de projetos sociais foi lançado na última semana pela terceira vara da Justiça Federal em Rondônia. Os R$687 mil que serão distribuídos são provenientes de recursos pagos pelos condenados pela Justiça a penas de prestação pecuniária. A previsão é de que o valor seja transferido até 3 de abril a entidades públicas ou privadas com finalidade social e sem fins lucrativos. No Rio Grande do Sul, a Corregedoria-Geral de Justiça desenvolve um programa voltado para as comarcas das cidades litorâneas nos meses de janeiro e fevereiro. Confira na reportagem de Paula Marconi. O aumento no fluxo de pessoas com destino ao litoral gaúcho durante os meses de férias reflete também em problemas que demandam uma atuação intensa do Poder Judiciário. E o projeto Justiça no Veraneio reforça a prestação jurisdicional para garantir a tranquilidade neste período. Neste ano, a ação acontece nas comarcas de Tramandaí, Torres e Capão da Canoa. O objetivo desse projeto é prestar um atendimento, uma jurisdição mais célere, mais rápida para a comunidade que vem ao litoral. O litoral, as cidades aqui do litoral costumam ficar com a população 4, 5 vezes maior
durante o período de veraneio. Segundo o magistrado, os crimes mais recorrentes envolvem tráfico de drogas, violência doméstica e delitos de trânsito. Os juízes atuam em regime de plantão aos finais de semana e em regime de exceção na modalidade de jurisdição compartilhada durante a semana, nas varas criminais e juizados especiais criminais adjuntos. A magistrada que está atuando na comarca de Torres participa há 4 anos do projeto. Esse ano, especificadamente, eu estou notando uma grande mudança e incremento de trabalho, principalmente no que diz respeito aos plantões, né, de final de semana, as chamadas, número de flagrantes e até prisões, de cumprimento de mandados de prisões de outras comarcas. Nos primeiros 20 dias do projeto Justiça no Veraneio, foram realizadas 48 audiências ao total na comarca de Torres. As que mais ocorrem são os pedidos de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica e os autos de prisão em flagrantes. O juiz de direito Marco Aurélio Martins Xavier está à frente dos trabalhos em Tramandaí. Nós temos feito uma média de entre 35 a 40 expedientes por final de semana. Toda sorte de ocorrências, acidentes de trânsito, embriaguez ao volante, tráfico. Além do TJRS, o projeto Justiça no Veraneio conta com a parceria de outras instituições. O Ministério Público também recebe uma atuação extra de promotores, de servidores, com o fim de dar vazão a esse aumento de demanda, aumento do número de situações que ensejam a atuação da Justiça, garantindo uma resposta rápida, efetiva, principalmente nos casos de urgência. No próximo bloco, a empregada da Caixa vai ser indenizada por ter sido demitida por justa causa antes da conclusão do processo administrativo. Uma empregada da Caixa Econômica Federal vai ser indenizada por danos morais. Ela foi dispensada por justa causa antes da conclusão de um processo administrativo disciplinar. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. As informações com Anderson Conrado. A bancária trabalhava há 33 anos na instituição e foi demitida ao longo de um processo administrativo disciplinar, PAD, que apurava o desaparecimento de cerca de R$11 mil. Durante a investigação, a comissão responsável concluiu que a trabalhadora havia agido com dolo e má-fé, ficando sujeita à pena de demissão por justa causa. Após recurso durante o PAD, a pena foi reformada e a profissional reintegrada aos quadros do banco. Ela permaneceu 2 meses com o contrato rescindido e relatou que, por morar em cidade pequena, o fato se tornou público, o que foi extremamente humilhante, causando um dano moral de extrema gravidade. Mesmo após a reversão da justa causa, a bancária foi intimada a depor na Polícia Federal, já que havia inquérito tramitando no órgão para apuração das irregularidades. O banco não informou à PF que a decisão havia sido reformada. O juiz de primeiro grau aceitou o pedido da bancária para receber indenização por danos morais e o arbitrou em R$150 mil. Mas, ao analisar recurso, o TRT da 9ª Região no Paraná afastou a decisão por considerar que a Caixa reverteu a justa causa por iniciativa própria, além de ter feito o procedimento investigatório em sigilo, conforme o depoimento de testemunhas. O caso chegou ao TST e foi julgado pela 6ª turma. O relator, ministro Augusto César, votou no sentido de restabelecer o pagamento da indenização. De acordo com o ministro, a atitude da empresa causou constrangimento e humilhação à mulher. O ministro, porém, explicou que o valor de R$150 mil arbitrado na sentença é excessivo, frente às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência do TST em casos similares. Por isso, estabeleceu a redução do valor da indenização para R$75 mil. Por unanimidade, a 6ª turma acompanhou o voto do relator, mas foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagrou, com autorização da Justiça, a Operação Caixa Forte 2. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em assaltar agências bancárias. Rafaela Vivas.
Na ação foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão em Coelho Neto, zona norte do Rio de Janeiro, e no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As investigações apontam que os alvos da operação integram um grupo articulado com pelo menos 8 pessoas especializadas em assaltar à mão armada bancos. Eles usavam de violência, ameaçando e rendendo vigilantes e clientes. Ao final, fugiam com a ajuda de motociclistas. 2 dos suspeitos participaram do assalto à Caixa Econômica de Pilares, em setembro do ano passado. Os presos foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde foram indiciados por crime de roubo duplamente qualificado. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro O Autor Existe, o direito autoral aplicado pelo STJ nos 80 anos da União Brasileira de Compositores. A reportagem é de Marina Campos. A obra retrata a história de 8 décadas de lutas, vitórias e reconhecimento dos direitos dos autores brasileiros. O livro também reforça a importância da jurisprudência do STJ na garantia do direito autoral no país. São mais de 10 artigos das maiores autoridades brasileiras no tema, como o ministro João Otávio de Noronha, autor de um dos textos. O STJ foi importantíssimo na fixação de uma jurisprudência que realmente concretizasse a vontade legislativa de se respeitar no Brasil os direitos autorais. O STJ foi muito firme e fez com que a lei realmente, entre aspas, pegasse no Brasil e os autores fossem dignamente respeitados e remunerados pelos atos de criação. Também colaboraram com a obra os ministros aposentados Aldir Passarinho Júnior e Sidney Benetti. O lançamento faz parte do calendário de celebrações dos 80 anos da União Brasileira de Compositores, a UBC. A advogada Karina Calai, uma das coordenadoras do livro, comentou que entre os temas abordados estão a utilização de músicas em hotéis e cinemas e a pirataria. Nós pensamos em contemplar as decisões do STJ na aplicação da Lei dos Direitos Autorais. Outro coordenador da obra, o advogado Sidney Sanches, apontou o papel estratégico do STJ na garantia dos direitos dos autores e compositores. O STJ tem tido um papel fundamental na consolidação dos entendimentos, esse é o papel do Tribunal da Cidadania, mas sempre voltado para a proteção e melhoria do fortalecimento dos direitos dos criadores das obras artísticas em geral. Vários cantores e compositores vieram para Brasília para prestigiar o lançamento da obra. O compositor Mano Góes, que também é um dos diretores da UBC, ressaltou a necessidade de assegurar os direitos desses profissionais. O compositor é sempre aquela parte mais frágil, que não aparece nos programas de TV, né, que não tem o fã-clube. Então, os autores precisam sempre ter seus direitos defendidos, seus direitos bem protegidos, para que a dignidade do autor seja preservada, né? E dignificar o autor, dignificar o trabalho do compositor, dignificar a própria arte. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.